A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No estudo de hoje, nós vamos analisar um dos argumentos usados pelos pré-tribulacionistas. Será que os apóstolos fundamentaram o que eles ensinam? Ou será que é coisa da sua própria mente? Desde já, eu já peço para você permanecer até o final do vídeo. Então, vamos para o estudo. Irmãos, este vídeo ele terá duas partes. E para nós entendermos sobre arrebatamento, sobre escatologia, nós precisamos ter uma visão panorâmica de toda a Escritura, dos profetas, temos que conhecer as festas do Senhor, aqueles pontos que nós já falamos em outros vídeos, porque lá fala de todo o ministério do Senhor Jesus junto com a sua igreja, junto com o seu povo. Fala de plantio e fala de colheita. Precisamos também conhecer os salmos e todos os demais profetas, para aí assim nós termos uma visão ampla de como será a vinda do Senhor com todos os seus santos. Nós não podemos usar raciocínio lógico humano, igual muitos pré-tribulacionistas fazem. Chegam até o ponto de dizer que você que ama a sua noiva, você está para se casar com a sua noiva, com a sua esposa, futura esposa. Você nunca entregaria ela para sofrer, para passar pela grande tribulação. Você nunca entregaria ela para ser perseguida, para ser morta e todas as outras coisas pesadas. Isso é um raciocínio carnal, é um raciocínio antibíblico, é um raciocínio usado da sua própria mente. Não vem das Escrituras, do contexto geral das Escrituras. São homens que estão falando coisas da sua própria mente, querendo justificar uma doutrina que não é bíblica. Porque, pelo contrário, muitos servos, como nós mesmos temos falado, muitos servos do Senhor têm padecido perseguições desde o começo. E eles chegam a estas conclusões de arrebatamento secreto, pré-tribulacionismo, por um dos grandes erros, separar a igreja de Israel. Eles não conhecem os mistérios que está escrito nas cartas dos apóstolos, fazendo referências para os profetas, de que o reino de Deus um dia se dividiu em duas casas, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte sendo compreendido por 10 tribos, e tendo como capital Samaria, e Deus colocou um efraimita para reinar sobre eles. E no Reino do Sul ficou compreendido Judá e Benjamim. E a casa de Davi, ou seja, Davi, daí para frente dos seus descendentes, iria ficar no trono até vir o Messias. Então, a partir daí, o reino de Deus se dividiu, mas nos profetas várias profecias para serem unificados de novo e não agora com sangue e carne, não descendentes direto de sangue e carne, porque o Senhor Jesus fala que o reino de Deus, para herdar o reino de Deus, tem que nascer de novo. Não é pelo sangue e pela carne, mas pelo novo nascimento. É o Senhor Jesus que vai unificar, conforme vários profetas, Oséias, Isaías, Ezequiel, igual nós temos falado já. O erro vem de não conhecerem e ignorarem muitas profecias que eles julgam que já foram cumpridas. Mas nós temos que entender que na Escritura, muitas das profecias cumpriram no tempo presente dos profetas como sinal, havendo de cumprir em plenitude para o último tempo, para o tempo futuro, para um tempo que, sim, realmente elas iriam ser completas, iria ter cumprimento completo. Então, dada esta pequena explicação para mostrar para vocês de onde vem o erro dos pré-tribulacionistas ao negligenciarem as profecias, negligenciarem também a parte da lei que fala das festas solenes, né? Que ali tem os tempos determinados. A palavra festa solene
está na tradução brasileira, na tradução que nós usamos. Mas a palavra é moed, que são tempos determinados, que são os tempos que o próprio Senhor repartiu até a consumação dos séculos, que o Senhor Jesus fala nos evangelhos. Então, dada esta pequena informação de onde procede o erro deles, por abandonarem o contexto geral das Escrituras, eles mesmos criam essas coisas da própria mente. E quando usam a própria Bíblia, usam de forma a pincelar os textos, pincelando aqui, separando eles dos seus contextos. Vamos começar, eu separei alguns textos, vamos começar por 2 Coríntios 11, verso 2. Vai dizer, Paulo vai estar falando para os coríntios assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, qual é o sentido deste texto aqui? Paulo estava preparando os coríntios para serem apresentados como uma esposa. E o que é esse preparar? Numa analogia, é o seguinte: Paulo é que estava colocando os enfeites, as joias, os braceletes, o colar, o véu, preparando o vestido, preparando os adornos, os ornamentos, para que ela fosse entregue ao marido. É como se ele fosse o amigo do noivo. É como se ele fosse João Batista, que a alegria dele já estava completa, porque ele era o amigo do noivo. Quem tem a esposa é o marido. Então, esta analogia é para nos dizer que, através do ensinamento dos apóstolos, de suas doutrinas, da palavra, das exortações e admoestações que eles faziam presencialmente e por cartas, estavam limpando ela de todas as heresias, de todo o vento de doutrina que é de ensinos de demônios, de carnalidade, coisas de imundícias. Eles estavam limpando a igreja, limpando o povo de todas essas heresias, de todos esses falsas doutrinas, falsos ensinamentos, fazendo ela entender o caminho, o verdadeiro caminho, enchendo ela de azeite dourado, azeite puro. Então, irmãos, isso não quer dizer, não significa que eles não padeceriam nenhum tipo de perseguições, provações da fé deles. Não significa que nenhum deles foram perseguidos e mortos, como realmente foram. Nós vamos ver outro texto, 2 Tessalonicenses 1, do 3 ao 10, que vai dizer assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso muito amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Repetindo, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, eles estavam sofrendo perseguições e tribulações, certo? Neste tempo, no tempo ao qual ele estava dirigindo esta carta para eles, por causa da constância da fé que eles mesmos estavam mostrando ter, em vista de todas essas tribulações, perseguições. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Então ele diz que é sinal evidente do reto juízo de Deus. Mas como pode alguém dizer que são judeus e ímpios que estarão padecendo lá na grande tribulação, a ira, que eles falam que é a ira de Deus? Eles falam que a grande tribulação é a ira de Deus, mas Paulo está falando que tribulações, perseguições, vêm por causa do reto juízo de Deus. Ou seja, para sinal evidente de que eles estão andando na justiça de Deus. Aí o que acontece? O inimigo, ele fica irado com isso. O inimigo detesta que o povo faça a vontade do Senhor. O inimigo, ele detesta, ele odeia. Aí o que acontece? Ele se ira
e ataca aqueles que estão no reto caminho. É a ira do inimigo. Isso é justiça de Deus. Deus permite para que sejam provados e que para que Satanás fique envergonhado quando coloca eles à prova e eles conseguem vencer, eles suportam. A fé, eles não apostatam da fé. Reto juízo de Deus, sinal evidente. Quando você passa por tribulação e perseguição, não é as tribulações da vida que ele está falando aqui, que os pré-tribulacionistas dizem. Não é tribulaçãozinha da vida. Porque as mesmas coisas terríveis que acontecerá na grande tribulação, morte, perseguição, degolamento, as mesmas coisas que tem lá na grande tribulação, eles já sofreram antecipadamente. Ninguém pode sofrer mais do que ser morto. Não tem como você sofrer mais, continuar sofrendo depois que você perde a vida. Então isso é uma tribulação. Não é o período grande tribulação que vai envolver o mundo inteiro. Até ímpios vão sofrer. Entenderam? Então tem em mente essa distinção. A tribulação que uma pessoa sofre e é perseguida pela causa do Senhor, por estar andando no caminho do Senhor, ele já sofreu essa perseguição, ele já sofreu essa tribulação, vamos dizer assim, antecipadamente na vida dele. Então você não pode falar, você não pode argumentar que são as tribulações da vida, porque pessoas perderam vidas sendo crucificadas, devoradas por leões no Coliseu, nos jogos, foram incendiados como tochas. Você acha que isso é tribulações da vida? Você acha que é? Ou você está sendo cego e está dormindo ao ponto de não ver que ninguém sofre mais do que perder a sua vida? Então isso já é a tribulação, antecipadamente na vida destes. Pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Verso 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga, a retribuição, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, um alívio, quando que vem um alívio? Secretamente? Está escrito secretamente, invisivelmente? Está escrito quando se manifestar do céu o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Isso é o quê? A palavra manifestar, eu vou olhar aqui, a palavra manifestar é a palavra que dá o nome ao livro de Apocalipse. Apocalipsis. Ato de tornar descoberto, exposto, uma revelação da verdade. Ou seja, entre outras palavras, desvendar, tirar o véu, tornar visível. Então o Senhor Jesus ele vai vir visível com os anjos do seu poder. Aí sim ele dará em retribuição, em paga, tudo que os impérios, o império das trevas, o reino de Satanás, fez com os filhos de Deus, fez com aqueles que seguem um reto caminho do Senhor. Continuando no verso 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui mais um comentário. Este verso aqui tem referências em Isaías. Quando o Senhor Jesus vem em chamas de fogo, ele vai vir para destruir lá em Isaías, tanto Isaías 10 como Isaías 66, ele vai destruir a Assíria, e a Assíria é uma das cabeças da besta. Na verdade, era uma das 5 que caiu e será a que virá. Ela será a 7ª cabeça. De acordo com os profetas, a Síria será a 7ª cabeça, e da 7ª cabeça sobe o chifre que
no meio dos 10 chifres, né? Porque os 10 chifres estão na última cabeça, sobre este chifre, de acordo com Daniel 7, sobe este chifre e ele será o 8º rei, de acordo com Apocalipse 17. Então faz referência para todas as partes, né? Então, estes sofrerão penalidade de destruição eterna, porque no contexto vai ter besta, falso profeta e grande Babilônia. A besta é o império. A besta, ela constitui os reinos interligados, constitui todo este império. O último império que vai batalhar contra o povo de Deus e também batalhará contra o mundo inteiro. E a vinda do Senhor Jesus, igual foi usada a palavra manifestar, revelar, a palavra que é usada pelo próprio nome do livro de Apocalipse, né, que é desvelar, revelar, tornar visível. Jesus fala que a sua vinda é para você observar como um relâmpago, ele cruza do Oriente até o Ocidente. E ele cruza de forma visível. Para você ver quando o relâmpago ele passa fuzilando de uma extremidade à outra da terra, de forma bem visível, com aquele clarão. Ele está falando que a vinda dele é assim. E é aí que ele vai dar em paga os que atribulam, os que estavam sendo atribulados. Verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, instrução direta do apóstolo Paulo, que seremos aliviados no nosso tempo. Claro, no nosso tempo a gente está vivendo um tempo de paz, de certa paz, mas ele está falando que a igreja naquele tempo que estava padecendo perseguições, e de fato muitos morreram, muitos perderam as suas vidas em nome do Senhor, muitos perderam, serão aliviados na vinda do Senhor. Então o momento era oportuno para ele dizer que naquele tempo ninguém sofrerá, porque seremos arrebatados antes de vier o mal, antes da grande tribulação. Nós seremos arrebatados antes. Mas não foi assim que foi dito, porque ele explicou que tudo isso, ele sendo um conhecedor dos tempos, conhecedor de toda a Escritura, inclusive das 70 semanas, lá em Daniel, ele sabe que quando se manifestar, primeiramente tem que se manifestar, primeiramente a sétima cabeça com os 10 chifres. A besta tem que se manifestar. E no meio da semana, o chifre pequeno ele tem que subir. Então, tudo isso tem que acontecer. Tem que fazer aquelas guerras do capítulo 11, norte contra sul. O chifre pequeno, ele vai fazer guerra contra os santos, ele vai fazer guerra até contra o seu próprio povo. Ele vai subjugar 3 chifres. Daqueles 10 chifres, ele subjugará. Não é que vai arrancar os 3 chifres. Porque em Apocalipse vai ter os 10 chifres completos. Ele vai subjugar, porque alguns do próprio povo dele vai ter resistência também. A gente pode ver isso em Daniel 11. Claro que eu estou passando só superficialmente, só para vocês entenderem que você não pode usar um raciocínio carnal, um raciocínio de lógica humana, para explicar uma coisa que o Senhor Jesus e nem os apóstolos disseram. Você não pode fazer isso. Você tem que seguir o ensino dos apóstolos, os ensinos do Senhor Jesus. Você não pode usar raciocínio humano para explicar escatologia. Esse é o ponto. Você não pode usar esse tipo de argumentação. Você teria coragem de entregar a sua noiva para ser perseguida e morta na grande tribulação? A sua preciosa noiva que foi resgatada com preço de sangue? A Escritura não fala, a Bíblia não dá indício disso. Muito pelo contrário. Então esse vídeo ele vai ter 2 partes. Na segunda parte nós vamos olhar mais textos que vai comprovar o que nós temos falado. E não é só nós que temos falado. Muitos irmãos que estão ensinando aí na internet estão acordando. Nós mesmos
temos aprendido de vários outros irmãos que já começaram há muito tempo antes da gente. Então, observa. Ele pegou, escreveu essa carta para os coríntios, igual eu falei, que estava preparando os coríntios como uma virgem pura para o seu marido. Estava adornando, colocando os enfeites, ouro, as joias, tudo mais. Aí, em 2 Tessalonicenses, nós vimos que o apóstolo estava se gloriando neles por causa da constância da fé deles, suportando perseguições e tribulações. Isso era o motivo da alegria de Paulo para com os tessalonicenses. Estavam suportando as provações. A provação que vem do inimigo. O inimigo se ira quando o povo de Deus está no caminho certo. Aí o inimigo detesta, odeia. E Deus permite para que sejam provados os corações e Satanás seja envergonhado. O que acontece? Ele entrega a carta, ele manda a carta, e essa carta ficou só com eles? Essa carta não foi espalhada por todas as igrejas. Ele não estava falando só para os tessalonicenses. Ele estava falando para todo o povo, em todas as gerações, porque essas cartas chegaram até nós, ou não chegaram. Essas cartas não foram direcionadas a judeus e nem a ímpios que ficaram na grande tribulação. Essas cartas chegaram até nós para nos avisar que nós temos que suportar essas coisas. Os que serão para espada e cativeiro serão, e os que serão salvos, os que serão guardados também serão. Porque haverá, de acordo com o Apocalipse, você vai entender, os que vão ter que ser testemunhas em Jerusalém, tocando trombetas, e os que irão para o deserto. E você não pode escarnecer do que está escrito, falando que como é que vai para o mato, como é que vai para os desertos. É claro que vai. Ou você vai ficar no mundo, você vai ficar neste contexto, onde que não se compra e nem vende, que tem que colocar marca e número. A igreja vai ficar aqui, porque arrebatado antes não vai ser. Porque essa carta prova o contrário. Essa carta prova que eles estarão na grande tribulação, até o Senhor Jesus voltar. Está escrito. Eles estarão, não eles, mas a quem esta carta for chegando, as gerações que forem chegando, vão estar por avisados. Vão estar por avisados que é para suportar até a vinda do Senhor. Então, irmãos, para fechar o nosso estudo, eu escolhi aqui um texto que ele é bastante conhecido da igreja, mas ele não é bem compreendido, porque foi implantado na mente que ninguém pode sofrer, foi implantado na mente que a igreja do passado sofria as tribulações da vida, foi posto na mente, está impregnado no seio da igreja, que a igreja não pode sofrer, não pode ser provada, sendo que em uma das igrejas que o Senhor Jesus exorta, lá em Apocalipse, ele diz que a provação virá sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Nós vamos ler então Romanos 8, do 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha a pergunta, o que pode fazer você separar o seu amor para com Cristo? Porque primeiramente Ele te amou e se entregou por você. Aí você também terá que demonstrar o mesmo amor. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, ou continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então ninguém é considerado ovelha para o matadouro sem antes tiver a perseguição, tiver espada, tiver tribulação. Então ninguém é considerado ovelhas para o matadouro sem tiver espada, sem ter perseguição. Então como é isso aqui? Então o que está escrito aqui? Então seria contradição. Não pode sofrer, não pode ser perseguido,
A igreja não pode ser entregue, a noiva não pode ser perseguida, não pode ser morta, porque eles falam que vai estar toda arrebentada. Pensa sua avó de 90 anos. Raciocínio humano, puro, raciocínio humano. Eles esquecem que existe glorificação dos corpos. A glorificação dos corpos restaurará tudo. Então, se a mente deles estiver certa, esse texto é mentiroso, porque está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Para onde? Para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Você acha que esses anjos e principados é de quem? De quais potestades que são? Das trevas, não é? Nem as coisas do presente, ele está direcionando ao tempo presente, só. Nem as coisas do presente, nem do porvir. Porvir é o quê? Futuro, tempo futuro. Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nem essas coisas todas do presente e nem as que virão poderá nos afastar do amor do Senhor. Então, dê-se por avisado. Eu sugiro para que você possa abandonar de vez esta linha de interpretação, porque ela causará muitos danos àqueles que estiverem vivendo naquele tempo. Porque esta doutrina, ela desprepara o povo. Ela vai fazer com que 5 virgens não levem azeite de ouro. 5 virgens não levem azeite de ouro. Enquanto outras 5 virgens levarão, além das suas lâmpadas, levarão azeite de ouro. E estas 5 virgens serão alimentadas com azeite de ouro pelas 2 testemunhas que vai verter azeite de ouro. De acordo com Apocalipse 11, aquelas 2 testemunhas vertem azeite de ouro para, com os 2 ramos de oliveira, vai verter azeite de ouro. E você pode ter a chave em Zacarias 4, que vai falar, 4 ou 6, que vai falar destes 2 ungidos, que vai falar destes 2 ramos de oliveira. Você vai ter a chave da revelação lá. E não é só lá, porque no próprio texto vai falar que as 2 testemunhas, ela tem a unção de Elias e a unção de Moisés. Não são Elias e Moisés, tem a unção deles. Tem o poder que Deus vai derramar sobre as 2 testemunhas, sobre 2 povos que vão livremente ser testemunhas para o Senhor. Não 2 homens literais, 2 povos, porque segundo a própria lei do Senhor, para que todo fato se estabeleça, tem que ter 2 testemunhas. Compreenderam? Então, é superficialmente que a gente está falando aqui, mas este vídeo, irmãos, terá 2 partes. Então eu agradeço por vocês terem permanecido até o final. E caso não sejam inscritos, considere te inscrever no nosso canal, compartilhem os vídeos na rede social e até o próximo estudo. Shalom!